Fique em dia com a notícia. A Difusora passa a apresentar Rádio Comunidade. O mais completo programa de entrevistas e debates. Rádio Comunidade. 12:11, boa tarde, nós estamos chegando, quinta-feira, dia 28 do mês de setembro do ano de 2016, agradecendo você que nos acompanha através do 560, para nós é um prazer, viu, podermos nos encontrar sempre nesse horário. Um abraço a todos que nos acompanham também através da internet no difusoranews.com.br, grande abraço a todos, aonde quer que estejam, seja na região, nas cidades, por esse Brasil afora, por esse mundão de meu Deus, nosso grande abraço, prazer tê-los também acompanhando aqui ao Rádio Comunidade. E hoje nós vamos falar de eleições municipais, que inclusive já se afunila, né, o prazo aí para que os candidatos que pleiteiam uma cadeira, tanto no Executivo quanto no Legislativo, possam usar do espaço horário eleitoral obrigatório e gratuito no rádio, no caso aqui na nossa querida cidade de Patrocínio. Bom, e o Renato Oliveira está agora lá no Fórum da Comarca de Patrocínio. Ele vai conversar com a chefe da Justiça Eleitoral na 211ª Zona Eleitoral, que compõe aqui Patrocínio, Serra do Salitre, Guimarães e Cruzeiro da Fortaleza. Não é isso, Renato Oliveira? Boa tarde. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, amigos ligados no Rádio Comunidade desta quarta-feira. Estamos numa semana decisiva, onde nós teremos no próximo domingo o processo eleitoral, em especial aqui em Patrocínio, para prefeito e também para as 15 cadeiras da Câmara Municipal dos Vereadores. Nós vamos conversar hoje aqui no Rádio Comunidade com a juíza eleitoral da comarca de Patrocínio, que além de Patrocínio abrange também os municípios de Cruzeiro, Fortaleza, Guimarães e Serra do Salitre, a doutora Ana Régia Santos Chagas, que vai falar um pouco sobre o que pode, o que não pode, sobre o funcionamento inclusive da urna eletrônica, já que é um dos dispositivos mais seguros, né, para a inserção dos votos, onde que o Brasil é pioneiro em tudo isso aí. Doutora Ana Régia, boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos ouvintes da Difusora. É um prazer poder falar com vocês aqui neste momento. Como que está o trabalho da Justiça Eleitoral hoje em Patrocínio? Nós estamos aí já bem próximos das eleições do próximo domingo. Já está praticamente tudo pronto para as eleições, doutora? Sim, o trabalho da Justiça Eleitoral já vem sendo realizado já há bastante tempo, desde o início do ano, né? E nós já estamos na fase de finalização dos trabalhos, com quase tudo pronto para a eleição no domingo. Nesta semana foi concluído o serviço de inseminação de dados nas urnas eletrônicas. Já foi finalizado isso aí? Sim, esse serviço já foi finalizado, já foi concluído. Os servidores da Justiça Eleitoral trabalharam aqui com muita dedicação, muito afinco, desde domingo, para que tudo ocorresse de forma tranquila, sem maiores problemas, e graças a Deus já está tudo pronto, as urnas já estão todas prontas para a eleição agora no próximo dia 2. Que horário que será feita, ou a partir de que horário será feita a entrega dessas urnas, e haverá também escolta policial para garantir a segurança dessas urnas também? Sim, as urnas serão encaminhadas às respectivas sessões a partir das 5 horas da manhã, e a Polícia Militar vai fazer a escolta dessas urnas para os seus respectivos locais. Os mesários que foram devidamente convocados e aqueles também que deixaram seus nomes, que se ofereceram para trabalhar para a Justiça Eleitoral, todos já foram treinados também? Todos já foram treinados, treinamento já foi realizado com muito sucesso também. A maioria deles já trabalharam em outras eleições, já tem experiência, né? Então é um trabalho aí muito tranquilo, todos os mesários já estão sabendo o que devem fazer no dia da eleição. Mesário que não comparecer no dia da eleição, o que pode acontecer com ele? O mesário que não comparecer e também não justificar sua ausência no dia das eleições, ele poderá ser contra ele aplicada uma multa. Doutora, o horário da votação, de que hora a que hora? Tem muitas pessoas que deixam para os últimos minutos. Até qual período, até qual horário que ele pode estar na sessão eleitoral para que ele possa ainda conseguir votar naquele dia? O horário é das 8 da manhã às 5 da tarde, e o eleitor ele não pode deixar para a última hora, né? Porque às vezes tem aquelas sessões que concentram um maior número de eleitores, então é bom chegar com certa antecedência para evitar a formação de filas, toda aquela situação, todo o transtorno, né?
que é gerado com esse pessoal que chega nos últimos minutos aí e às vezes aí gera essa certa confusão. Então, o eleitor deve se apresentar com uma antecedência razoável ou se apresentar mais cedo, né, para poder votar de forma tranquila. No caso, aquele eleitor que chegar pouco antes das 17 horas, fechar os portões, ou pelo menos do local de votação, ele recebe alguma senha para poder votar, porque a partir daí ninguém mais pode entrar? Sim, sim. Fechados os portões, aqueles que estiverem na fila aguardando para votar, aí eles serão entregues senhas, né? E aí eles poderão votar normalmente. Documento que o eleitor precisa levar para ter o direito de voto? Não basta levar só o título de eleitor, isso é muito importante ressaltar. O cidadão ele tem que se apresentar na sessão para votar, além do título de eleitor, ele tem que levar um documento oficial com foto, carteira de identidade, carteira de habilitação, passaporte, carteira de reservista, documentos oficiais que contenham fotografia do eleitor. O eleitor que, porventura, nesse período, perder o título de eleitor, ou aquele que às vezes não retirou uma segunda via, ele pode votar com um documento com foto? Sim, sim. Ele chegando, se apresentando com um documento com foto, pode votar sim. O número do título de eleitor dele já está lá no caderno de votação. Os mesários têm condições de identificar ele se ele apresentar, logicamente, com um documento com foto. Na urna, como que é a sequência para que esse eleitor possa votar de forma correta, para que ele não vote em legenda? O que a senhora pode explicar? Primeiro, ele deve votar no candidato a vereador, né? Então, ele tem que digitar todos os números do candidato a vereador. Tem que prestar muita atenção, porque tem gente que chega e quer votar primeiro ao candidato a prefeito, né? E não é. A urna, primeiro, ela pede para que seja inserido ali a votação do candidato a vereador, depois no número do candidato a prefeito. Se ele quiser votar na legenda do prefeito, aí qual seria o procedimento? Para votar na legenda, aí basta digitar apenas os 2 primeiros números quando vai votar para vereador. A sugestão da Justiça Eleitoral é que esse eleitor leve com ele uma cola para não errar, principalmente o número do vereador? Sim, isso é muito importante, né? O eleitor ele pode levar com ele a colinha, né? Um papelzinho com o número daquele candidato a vereador para não ter problema, porque aí também evita aquela demora, né? Às vezes demora, fica procurando o número, não sabe qual número e já leva o número anotado, ele pode levar sim. No dia da eleição, o eleitor ele pode entrar na sessão eleitoral utilizando uma camiseta do candidato de preferência dele, algum outro adereço, um moto, alguma coisa assim? Camiseta de candidato, isso o candidato ele não pode fornecer camisetas para eleitores, né? Então, logicamente, a gente espera que não vá acontecer isso, do eleitor aparecer com camiseta de candidato. Mas ele pode aparecer lá com uma camiseta da cor do partido, com um botãozinho, né? Levando até uma bandeira, mas de forma que ele faça uma manifestação individual e silenciosa. Não podem acontecer aglomerações na frente das sessões eleitorais. Isso é proibido, configura crime de boca de urna. O eleitor, ele pode fazer a tradicional selfie no momento que for votar? Definitivamente, né? De forma alguma. Nós orientamos e isso, todas as sessões ali vão constar orientações da Justiça Eleitoral para que o celular, para que o eleitor não ingresse com o celular ali na sessão. Ou ele deixa com algum conhecido dele, alguma pessoa da família que o acompanhou do lado de fora da sessão, o celular, ou ele deixa lá na mesa com os mesários, mas é proibido entrar com o celular na cabine de votação. Existe uma idade específica daquele eleitor que não tem obrigação de estar votando nesse dia? O eleitor ele é obrigado a votar a partir dos 18 anos e até os 70 anos de idade, né? O eleitor com idade superior a 70 anos, ele não está obrigado a votar. Aquele eleitor que tiver alguma dificuldade no momento de votar, ele pode levar com ele uma pessoa para orientá-lo ou não? Se houver alguma dificuldade, né, de mobilidade, as pessoas mais idosas que querem votar, mas que têm dificuldade, podem levar alguém da família, uma pessoa de confiança deles, para que possa orientar ele no momento da votação. Isso aí, os mesários já foram devidamente orientados a respeito. Muitos candidatos, quando vão pedir o voto, eles alegam que o eleitor, se você não votar em mim, eu vou ficar sabendo depois.
Isso aí pode acontecer ou não? Não, isso é mentira, né? A urna eletrônica ela é muito segura e o voto é secreto. Então não há como identificar mais qual o eleitor votou em qual candidato. Isso é impossível. Bebida alcoólica, ela tem um período de restrição que ela não pode ser vendida, a exemplo do que já aconteceu nas últimas eleições? A bebida alcoólica, a Secretaria de Defesa Social já editou aí um decreto a respeito, disciplinando o assunto. No domingo, das 6 horas da manhã às 18 horas, é proibida a venda de bebida alcoólica em estabelecimentos comerciais. Aquele que for flagrado ou for denunciado, o que pode acontecer? Ele pode responder por isso, né, aqui perante a Justiça Eleitoral. Pode ser encaminhado à delegacia, ali vai ser lavrado um TCO e depois ele vai responder por isso. Boca de urna. Nesse dia também da eleição, isso é muito comum. Essas pessoas que foram presas fazendo boca de urna serão presas, tem um determinado período para ficarem sob a responsabilidade da Polícia Civil ou Militar? Sim, as pessoas que forem flagradas cometendo crime de boca de urna no dia das eleições, elas serão encaminhadas a um local próprio. Ali elas ficarão sob custódia da Polícia Militar e da Polícia Civil até o momento em que a Justiça Eleitoral resolver liberá-los. O que seria esse tipo de crime de boca de urna? E quando ele for liberado, ele continua respondendo o processo? O crime de boca de urna consiste na pessoa expressamente pedir votos para as outras pessoas nas sessões, nos locais de votação, nas ruas, né, ficar ali fazendo propaganda e pedindo voto e atrapalhando de certa forma o bom andamento das eleições no dia 2. Então, e também aquelas aglomerações que nós já falamos, né? Aglomerações de pessoas, jogar santinhos nas ruas, isso tudo configura crime de boca de urna. Então, as pessoas foram pegas nessa situação, elas vão ser encaminhadas ao local próprio, vão ficar lá à disposição da Justiça Eleitoral e depois será lavrado um termo circunstanciado de ocorrência e elas vão responder por esse tipo de crime aqui na Justiça Eleitoral. A questão de jogar santinhos nas ruas, principalmente em eleições municipais, é muito comum. Isso aí próximo às sessões eleitorais. A penalidade para candidato, para partido, desses santinhos que forem encontrados no chão? Sim, os partidos e os candidatos depois podem sofrer uma multa, né, em razão dessa conduta que não é permitida. E nós já conversamos, nós fizemos uma reunião aqui com os representantes das coligações dos partidos e ressaltamos aí a necessidade de que eles recolham esse material, essa sobra de campanha, a partir das 10 horas da noite no sábado, entreguem todo esse material nos quartéis da Polícia Militar, aqui de Patrocínio, Cruzeiro, Guimarães e Serra do Salitre. Lá serão destinados os locais próprios para que esse material seja depositado e depois encaminhado para essas organizações que trabalham com reciclagem desse tipo de material. Então, nós já ressaltamos, né, que a Justiça Eleitoral não vai tolerar mais esse tipo de atitude, isso é muito feio, né? A nossa campanha sujeira não é legal, a cidade fica feia, fica tudo muito desorganizado, o meio ambiente também é prejudicado, as pessoas, os próprios eleitores, né? Nós temos muito relato aí de pessoa que às vezes cai, se machuca, causa um transtorno muito grande, então nós já ressaltamos isso aos candidatos. Transporte de eleitores. Quem pode fazer esse tipo de trabalho? Apenas a Justiça Eleitoral faz o transporte de eleitores da zona rural no dia da eleição. Então é proibido qualquer tipo de pessoa transportar eleitor no dia da eleição, e isso é crime. Nesse caso, se o veículo estiver plotado, estiver com 2 ou 3 pessoas, se for da mesma família que estiver indo votar, isso também é configurado como crime ou não?
Nós orientamos a Polícia Militar para que nessas situações, se forem abordadas pessoas nesse tipo de situação, para que sejam devidamente identificadas, apresentem os seus documentos e comprovem que são pessoas com o mesmo vínculo familiar, tudo. Mas a gente orienta para que isso não aconteça, para evitar transtornos mesmo com a própria polícia, porque a polícia vai estar atenta no dia das eleições para evitar o transporte irregular de eleitores. A Justiça Eleitoral, ela possui já os ônibus e as vans devidamente cadastradas, com os motoristas devidamente cadastrados para realizar esse tipo de transporte para os eleitores. Após as 17 horas, como vai funcionar o processo de recolhimento dessas urnas? Então logo se encerre o período de votação para iniciar a apuração. As urnas serão recolhidas nos seus respectivos locais, nas suas respectivas sessões e conduzidas com escolta da Polícia Militar até o fórum, para que elas sejam guardadas no local próprio. Então logo chega a primeira no fórum, já começa essa apuração? Sim. Então logo chega a primeira urna, nós já iniciamos a apuração aqui das eleições. A expectativa de término que a Justiça pelas demais cidades também da comarca? Nós trabalhamos com a expectativa de encerrar tudo até às 20h30. Doutora, um questionamento que chegou é com relação aos votos nulos nas eleições. E, inclusive está circulando nas mídias aí que se houver a maioria de nulos, a eleição poderá ser anulada e nenhum outro candidato ele pode concorrer em um próximo pleito. Isso aí é verídico ou não? Não, apenas a Justiça Eleitoral pode declarar nula uma eleição em caso de compra de votos, abuso do poder econômico ou outras situações previstas em lei. Não existe a previsão de anulação de eleições por conta de 50% a mais de votos nulos. Isso é mentira, não existe. Aqueles candidatos que tiveram, por alguma situação ou outra, as candidaturas sob júdice, os nomes e os números vão aparecer também na urna eletrônica, e como que pode ser o processo desse? Caso ele receber algum voto ou receberem votos, esses votos podem ser anulados, podem ser computados? O candidato, ele que recorreu do indeferimento do registro de candidatura dele, ele permanece com os dados dele inseridos na urna eletrônica, porque houve recurso, Se houverem votos a favor desse candidato e, eventualmente, o TRE ou o TSE decidirem que, de fato, ele não poderia ser candidato, ele não irá assumir o cargo, esses votos não serão computados. Nesse caso aí, o eleitor tem que ficar bem atento, então. Sim, nesse caso o eleitor tem que ficar atento, porque pode ser que esse candidato não assuma o seu mandato. Doutora Ana Régia, obrigado pela participação. Algo mais que a senhora gostaria de esclarecer? Eu que agradeço, viu, Renato? É muito bom participar e orientar os eleitores. É só ressaltar mesmo a necessidade aí de que tudo transcorra de forma tranquila. Então, para que os candidatos utilizem o bom senso, para que não permaneçam nas ruas, os correligionários também no dia da eleição, para evitarem transtornos com as polícias, para evitarem a configuração de boca de urna, e o eleitor também, para que ele saiba votar com consciência e eleger aquele que ele entende que será o melhor representante dele na Câmara Municipal e na Prefeitura. É importante frisar que o candidato, ele vai ser o representante do povo, porque quem tem efetivamente o poder é o povo, e aquelas pessoas que foram eleitas ali, elas representam a decisão do próprio povo. Então o eleitor tem que votar com consciência, isso é muito importante. Muito bem, Zé Antônio, do Fórum Eleitoral da Comarca de Patrocínio, falou o repórter Renato Oliveira, que entrevistou a juíza eleitoral, doutora Ana Régia Santos Chagas. Um abraço e boa tarde, difusora. Tá ligado, tá informado? Ok, Renato, muito obrigado pelas informações. A juíza Ana Régia Santos Chagas, ao João Batista dos Reis, ele que é o chefe do cartório. Enfim, a Justiça Eleitoral na comarca, sempre quando é questionada, indagada por nossa reportagem, sempre solicita. Então, nosso muito obrigado. A todos um abraço, boa tarde. Vem aí o Jornal da Itatiaia.